dia a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco e que todos nós juntos, a partir desse instante, num só pensamento, uma só oração de amor, possamos aprender juntos o que o plano espiritual quer nos dar, quer nos esclarecer. E nós aqui estamos como simples portadores do Evangelho de Jesus, como simples portadores do que realmente precisamos aprender para que a nossa vida terrena nessa encarnação possa ser uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais digna, né? E quem aqui que está aqui acredita na reencarnação? Por favor, levante a mão. Todos. Senão não estaria lá. Não teria muito sentido, né? E como nós estamos vendo aí, hoje isso aí são malas de viagens, né? E hoje a gente vai fazer uma viagem, né, entre o passado e o presente, né? E a pergunta que não quer calar é: por que quando nós nascemos, nós esquecemos o passado, já que acreditamos na reencarnação, nós esquecemos o passado? Isso realmente é parte da misericórdia divina, porque se não fosse assim, o caos seria realmente instalado, né? Então vamos supor, vamos fazer uma novelinha aqui pequenininha, rapidinho. Vamos supor que numa vida passada, eu vou usar você como referência. Você está encarnado aqui, tudo bonitinho, graças a Deus, né? Mas vamos supor que numa vida passada, vou falar até uma linguagem assim um pouco popular, você tivesse me dado uma sacaneada, tivesse puxado o meu tapete, tivesse de alguma forma, nós tivéssemos convivido de alguma maneira juntos numa outra encarnação, e você tivesse me feito algo que tivesse me prejudicado, mas muito mesmo. E aí eu me reencontraria aqui hoje com você, olharia para você, como é que ficaria? Olha a situação que ia ficar. Então, por isso que a gente fala que esse esquecimento do passado é uma coisa dada realmente por Deus, pela misericórdia divina, porque senão seria super complicado, né? Eu já falei aqui, porque eu já fiz essa palestra, acho que foi no ano passado, no ano retrasado, talvez até muitas pessoas não estivessem aqui. Então, algumas coisas é até bom a gente repetir. Primeiro, para as pessoas que não estavam, e segundo, para que fique mais uma vez, mesmo para as que estavam, que fique realmente carimbado o que é, do que se trata. Eu acho que todos devem se lembrar aqui, aconteceu acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, eu não sei o tempo exato que aconteceu, lá no Rio de Janeiro, deu na mídia toda. Uma mãe estava no carro e foi assaltada por alguns irmãos. Vamos chamar de irmão, porque são irmãos também. Esses irmãos que fazem essas coisas, essas maldades, são também nossos irmãos em Jesus, mas que infelizmente estão num outro patamar de entendimento diferente daquele da gente. E essa mãe foi assaltada e os elementos arrastaram essa criança por 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Acho que todos lembram. Todos lembram. Aconteceu. Foi super publicado isso na mídia. Era uma criança, se não me engano, na época, que tinha 8 anos de idade. Então, isso gerou uma comoção fantástica no Brasil inteiro. Foi notícia, inclusive, fora do país. Aí foi notícia no mundo inteiro. E todo mundo se lamentou, e é natural, né, nós termos como seres humanos, né, essa reação de pena, né, de dó dessa criança também, de dó dessa mãe também. E ela nem espírita era. Só que em muitos casos acontece isso. Quando a gente perde um ente querido, na maioria das vezes,
a gente sai peregrinando aí por 20, 30, 40 centros espíritas, querendo receber desse ente querido. Eu vou puxar aqui, depois eu vou ter que sentar. Eu não estou mais entrando em cair, não. Não, por favor. Cair aí é radiografia do céu. Ô Cristina, agora me perdi. Desculpa. Não, brincadeira. Aí a gente sai peregrinando por 30, 40 centros espíritas, aí querendo receber desse ente querido, seja uma criança, seja um adulto, até porque espiritualmente não existe criança. Quando a gente vê uma criança, espiritualmente, como espírito, ele é um espírito centenário, milenar, né? Porque como o espírito ele é imortal, né? Então o espírito nunca é uma criança, né? O espírito, já poderíamos falar assim, é um espírito adulto. Então acontece isso mesmo, de as pessoas irem para o centro espírita querendo receber uma mensagem do ente querido, né? E é natural até que as pessoas, não é uma crítica, é natural que as pessoas até tenham esse tipo de comportamento, esse tipo de reação, né? Até aqui já, algumas vezes já nos abordaram perguntando assim, aqui tem psicografia? É porque eu perdi o meu pai ali há 20 dias, 30 dias atrás, e eu queria receber uma mensagem dele. Só que a coisa não é assim, gente. A coisa não é tão simples assim. A gente costuma dizer que o telefone sempre toca de lá para cá, nunca daqui para lá. Então, nem sempre é quando nós queremos, nem sempre. Então, é quando o plano espiritual, é quando Deus, através da sua sabedoria infinita, nos permite que nós recebamos essa mensagem desse ente querido, desse amigo, enfim, de qualquer pessoa. Mas eu acho que o caso dela foi um caso assim tão repercutido em todo lugar, comoveu tanta gente, que ela foi num centro aí, depois de algum tempo, acho que um ano, 2 anos, e ela recebeu uma mensagem do menino, do filho dela, como espírito. Vocês acreditam que ela tenha recebido essa mensagem? Acreditam, senão ninguém estaria aqui. E foi feita uma espécie de uma regressão, que aliás, até antes de eu contar, a gente deve alertar. Não façam isso, gente. E o tema de hoje é exatamente isso. Não façam uma regressão para saberem quem vocês foram em outras vidas. Não façam. Quem quer que te ofereça casa espírita, normalmente casa espírita não te oferece isso. A regressão é através da hipnose que se faz, né, na psicanálise, mas espiritualmente não façam isso. Porque se fazer, vocês podem descobrir coisas que não vão se agradar. Porque aqui na nossa sã consciência, o ser humano às vezes fala assim, eu acho que outra vez eu fui cleópatra. Quantas cleópatra tinha que ter, porque todo mundo foi cleópatra. Mas ninguém fala, na outra vida eu fui faxineira, eu fui bombeiro. Né? Eu trabalhava na coleta de lixo, ninguém fala, todo mundo era cleópatra. Né? Ninguém fala, na outra encarnação eu fui Hitler. Por quê? Sabe que não é uma coisa boa. Né? Então, gente, não façam esse tipo de coisa, esse tipo de regressão. O Espiritismo não aconselha realmente a fazer isso. Porque é uma coisa, na maioria das vezes, só de curiosidade, vamos descobrir coisas que realmente que não tem nada a ver. E para finalizar com relação ao menino, descobriu-se que o menino, na época de Roma, o menino, uma encarnação anterior, ou em várias reencarnações anteriores, ele foi um soldado romano que lá naquelas arenas ele usava a biga. Acho que a maioria de vocês sabe que é uma biga, né? Uma biga é aquela tipo uma charretinha, uma carrocinha conduzida por cavalos, né?
que se usava muito na época de Roma, né? E ia uma pessoa só. E ele tinha um fetiche, se assim pudesse chamar, um prazer de amarrar pessoas naquela biga e sair arrastando as pessoas. E as pessoas se lamentando, todas ensanguentadas, e descobriu-se nessa regressão que esse menino, uma outra encarnação, fazia isso. Então, olha a tortura que isso foi para a mãe. Então, isso quer dizer o seguinte, que se nós lembrássemos do passado reencarnatório nosso, nós íamos descobrir coisas que realmente não íamos agradar. Inclusive nos nossos, como eu acabei de falar, nos nossos relacionamentos de esposa, marido, filho, filha, irmão, irmã, entende? Mas a gente consegue lembrar do passado, esse esquecimento ele não é total. E nós vamos falar aí agora na sequência, né? Então, a gente enumerou tudo aí para que pudesse não tá, muda aí para mim, Cristina, por favor. A terceira mudou, mudou. É que tem um delay. Aí na reencarnação, né, Jesus fala: não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra de onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ela vem, nem para onde vai. Isso está em João. Está demorando, hein? Não é para ter que mudar, né? Muda aí para mim, por favor. Volta uma para trás também, por favor. Mais uma. Agora lá da frente, isso. Para frente. Uma para frente. Mais uma. Desculpe, gente, mas a tecnologia isso vai vir. É o frio. Acontece. A gente testa, dá tudo certo. Vocês viram testando, dá tudo certo. O início de uma encarnação para o homem é sempre cercado de expectativas e dúvidas. É uma experiência que se inicia. O ser apresenta-se como um livro em branco, em que deverá escrever a história de sua existência. Então, na nova encarnação, a história começa tudo de novo. O que passou, passou. Mas não significa que o que passou não vai ser lembrado de alguma maneira, né? É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Então, muitas pessoas que reencarnam e pedem para que, porque quando estamos como espírito lá no plano espiritual, nós recordamos de tudo que se passou anteriormente. Não recordamos enquanto encarnados aqui, né? Enquanto almas, não como espírito. E às vezes a gente fala aqui em alma e espírito, e muita gente pode nos perguntar, mas por que às vezes se fala alma e às vezes se fala espírito? E aí é a mesma coisa, é exatamente igual. É que Kardec resolveu colocar uma denominação do seguinte: alma enquanto encarnado, espírito enquanto está desencarnado. Então, esse livro em branco realmente ele tem que existir. E a gente fala aqui toda hora, a cada 10 minutos aqui a gente fala no livre-arbítrio, né? Então nós temos a intuição, as lembranças, é o chamado déjà vu, né, que se fala em francês, né, que são lembranças, relances, que são... quantas vezes a gente se pega dizendo assim: caramba, eu já estive nesse lugar. Muito embora você, vamos supor, você vai para a Inglaterra, um exemplo. E você, lá na Inglaterra, é a primeira vez que você está indo para a Inglaterra, a primeira viagem que você está fazendo para a Inglaterra. Ou a Inglaterra poderia ser qualquer outro. E aí você vê um lugar lá na Inglaterra que você fala: eu já estive nesse lugar. Não, é muito familiar esse lugar para mim. Entende? Então, é esses relances que
Então, a gente realmente, na maioria das vezes, você realmente esteve nesse lugar. Quantas vezes que a gente lembra, às vezes, de ter passado em algum lugar, vamos dizer, a gente está aqui próximo da nossa casa, e em um determinado lugar também você nunca foi, você lembra que você já esteve naquele lugar. Então são esses relances, são essas lembranças, muitas vezes, que nos ajudam a gente crescer e a gente progredir, né? Então o que a gente vai falar aqui hoje é preciso que se faça realmente uma reflexão e muitas vezes não se critique a Deus, né? Por que eu não posso lembrar? Eu gostaria de lembrar, mas como eu disse, volto a repetir, na maioria das vezes Deus é muito justo, é muito bom, que não nos deixa lembrar. E se a gente pede para reencarnar, para que a gente possa pagar por alguma coisa, é super importante. Por exemplo, uma pessoa numa outra encarnação foi rica, muito rica, milionária. Estou falando de bens mesmo materiais, não estou falando de bens espirituais. E aí ela humilhou pessoas, ela fez uma série de coisas como pessoa rica, que não deveria fazer, ela fez coisa errada. E aí essa pessoa espiritualmente, muitas vezes ela pede para reencarnar como uma pessoa muito pobre, para que ela possa se resgatar aqui. E às vezes ela vem para cá por pedido dela, como pobre, e ela não consegue, mesmo ela tendo pedido lá do outro lado, ela não consegue resgatar tudo aquilo que ela fez pedido anterior. Eu vou contar um pequeno caso para vocês. Há uns anos atrás eu estava na praia, lá no quiosque lá, estava comendo peixinho e tal, e eu e minha esposa, nós vimos uma mulher assim, muito maltrapilha, assim, muito mal vestida, maltrapilha mesmo, mendiga, né? Mendiga que chama. Só que aí ela estava tomando um vinho, que acho que ela pediu, alguém deu para ela, e ela pegava naquela taça de vinho uma classe que vocês não imaginam. E eu só observando. A gente tem um pouquinho de tempo, né? E eu só observando. Aí ela pediu, se via que era realmente uma pessoa pobre, né? Aí ela pediu peixe lá. Ela pegava um garfo para pegar o peixe, com uma classe de uma dama da alta sociedade, que pegava com um jeito. Ela acendeu um cigarro, uma piteira, pegou aquelas piteiras compridas, acendeu um cigarro, uma piteira, sabe aquelas madames, né, que fumavam aquele cigarro naquelas piteiras? Com uma classe. Aí eu cutuquei a Alice e falei, dá uma olhada, presta atenção. Ela falou, não tinha nem notado. Eu falei, olha isso. Entende por que eu estou contando esse caso? São pessoas que provavelmente, numa encarnação anterior, foram pessoas de posse, foram pessoas da alta sociedade, e que não perdeu de maneira geral, de maneira total, toda essa classe, toda essa categoria. Então é dessa maneira que Deus nos faz lembrar de vidas passadas, de algumas coisas de vidas passadas, nem tudo, né? Ele só nos faz lembrar disso para que a gente seja beneficiado, e ele só nos faz lembrar disso se isso espiritualmente for nos fazer crescer espiritualmente. Senão ele deixa nós com o nosso livre-arbítrio, porque nem Deus tira o nosso livre-arbítrio. Entendam isso? Nem Deus tira o nosso livre-arbítrio. O que Deus faz, e que os nossos mentores, os nossos anjos guardiões faz, é nos induir para que a gente às vezes não faça coisa errada, ou faça. Nós temos também o livre-arbítrio de fazer coisa errada. Então a história dos comerciais antigos passava, né? Que tinha um aqui no ombro e o outro aqui no outro ombro. O cara falava assim, faz aí, não vai dar em nada. Vai filho, não vai pegar nada não. Imagina. E o outro daqui fala, não vai, cuidado, você vai quebrar a cara. Então é essa a intuição que Deus nos dá, né?
mas nos dá a liberdade de a gente fazer realmente o que a gente quer. Muda aí, Roberto, por favor. Não, você voltou para trás, para frente. Voltou para trás. Isso. Agora sente para frente. Aí, no livro dos Espíritos, na questão número 166b, aliás, eu queria até sugerir a vocês, o livro dos Espíritos é um livro composto de 1019 perguntas e respostas dos Espíritos. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser se esclarecer espiritualmente, tem em sua casa o livro dos Espíritos. E nós não estamos falando isso aqui para vender livro aqui na livraria, não. Nós temos o livro dos Espíritos. Não estamos falando isso para vender livro, não. Estamos falando realmente da utilidade que ele tem e da resposta que ele pode nos dar. Então, aqui a pergunta é feita: a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências, ou seja, muitas encarnações e reencarnações. Já falei isso também aqui, vou repetir. Raul Seixas foi muito feliz, espiritualmente falando, quando ele compôs uma música chamada Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Todos conhecem a música. Se alguém quiser chegar em casa e rever, porque acho que todo mundo já ouviu essa música, mas reveja essa música, o que ele fala nessa música. Ele fala puramente da reencarnação. Ele fala do Mar Vermelho, que ele esteve lá, ele fala uma série de coisas na música que vocês vão ver que realmente tem sentido. Então ele foi um sábio e, obviamente, quando compôs essa música, foi inspirado realmente pela misericórdia divina. Como espíritos, já vivemos em outras encarnações. Somos como uma obra em andamento, como um livro que se encontra preenchido em boa parte de nossa existência. Por que não conseguimos ler? Pode passar. Essa é a pergunta. Por que não conseguimos ler? E aí fala da finalidade do esquecimento. O homem nem pode, nem deve saber tudo. Pelo esquecimento do passado, ele é ele mesmo. Aqui, mais uma vez, ele entra o livre-arbítrio. Ele é ele mesmo. Ele não é influenciado pelas lembranças que ele tem do passado. E quando eu falo que eu prejudiquei fulano numa outra reencarnação, a misericórdia divina faz com que eu e essa pessoa nos reaproximemos nessa encarnação, para que a gente possa, na medida do possível, corrigir aquilo que aconteceu em outra encarnação. Nem sempre nós conseguimos, mas é preciso que haja muito esforço da nossa parte. Aqui mais para frente um pouquinho, fala das nossas tendências. A gente quer descobrir mais ou menos o que nós fomos numa outra encarnação, é só nós observarmos as más tendências que nós temos. Porque todos nós temos más tendências. Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos nós, sem exceção, temos más tendências. Às vezes nós temos más tendências de exagerarmos na bebida, de exagerarmos no cigarro, de exagerarmos na briga do trânsito, enfim, dá para enumerar um monte de más tendências que nós temos. Então, na medida que nós começamos a perceber uma má tendência, que a gente começa a raciocinar, caramba, poxa, ontem o cara me deu uma fechada no carro, eu pus a cabeça para fora, xinguei, eu não fiz isso, né? Só estou dando um exemplo. Xinguei ele de tudo quanto nome. Caramba, não devia ter feito isso. Eu começo a raciocinar, eu começo a perceber que essa é uma má tendência em mim. Aí já é um passo que eu estou dando para melhorar. E aí já, numa próxima oportunidade, eu vou só pôr a cabeça para fora do carro, mas já não vou xingar o cara.
Aí, numa próxima oportunidade, eu vou ficar quieto. Aí, numa próxima oportunidade, eu vou falar, vai com Deus. Isso é progresso. Isso é evolução espiritual. Isso é evolução de melhorar as nossas más tendências. Então, percebam isso. Façam uma análise de si mesmo. Quais são as minhas más tendências? Essa. Então, são essas que eu vou combater. Porque aí, a gente fazendo isso, a gente começa a realmente marcar um encontro com a felicidade. Então, o homem não pode saber de tudo. Por isso que tem esse esquecimento do passado. E aí nós vamos chegar lá do outro lado da vida, amanhã, depois, quando a gente desencarnar. Amanhã, depois? Não, né? Não, né? Vamos esperar um pouco mais, né? Amanhã, depois é muito rápido, né? Espero que a gente viva, apesar de não depender da gente, né? Que viva muito mais. Até porque a morte não existe, né? E vai embora é o corpo. Pode mudar, e vai embora realmente é o corpo. Porque se hoje somos imperfeitos, no passado somos muito mais. Evolução, porque evoluímos. Se hoje cometemos tantos erros e enganos e ainda nos envolvemos com as ilusões do mundo, se revelamos constantemente traços de animalidade, violência, ódio, indiferença, personalismo, egocentrismo, podemos imaginar como fomos no passado. Essas aí também são as más tendências que a gente deve realmente corrigir. Se a gente começar a corrigir isso, realmente tudo vai ficar melhor. Então, ali fala das ilusões do mundo, né? O fato de a gente estar vindo na casa espírita não significa que nós temos que fazer uma mudança radical nas nossas vidas. Aqui nunca exigiram de vocês, nem de ninguém, que as mulheres viessem de vestido longo, os homens viessem de terno, de gravata. Aqui cada um vem vestido da maneira que quer e da maneira que o bom senso diz com relação ao local que está. Mas nada é proibido aqui, né? Mas eu vou falar essas ilusões do mundo que a gente fala, aquelas ilusões pesadas, às vezes, que eu não vou nem enumerar aqui, que a gente nem sabe, né? Os evangélicos às vezes falam assim: quando eu era do mundo eu fazia isso, hoje eu não sou mais do mundo. Então eles se referem a esse mundo de ilusões terrenas, né? Tantas coisas, né? Tantas coisas ruins, né? Que a gente não deve nem se aproximar. E eu estava lembrando agora que tinha um evangélico que ele era pastor de uma igreja. Eu era pequeno, a minha avó contava essa história. Ele era pastor de uma igreja e ele morava próximo a um cemitério, bem próximo, essa coisa de 2 ou 3 quarteirões no cemitério. E uma vez ele saiu do culto num sábado, era 9h30 da noite mais ou menos, e conta-se que naquela época tinha os bailinhos nas casas, né? As pessoas que são mais jovens nem lembram disso, né? Mas os mais velhos lembram. Não tinha os bailinhos nas casas? Tinha. Então, aí ele está caminhando, saiu do culto, aí chega 2 garotão assim, 2 jovenzinhos, perdidos, né, que não eram daquele bairro, e perguntam para ele assim: ô tio, a gente ficou sabendo que tem um baile aí, uma casa ali, um conhecido nosso ali, o nome dele é fulano de tal, a gente queria ir para esse baile, a gente está meio perdido, não sabe onde é. O senhor sabe onde fica esse baile? Aí ele virou para os garotos e falou assim: olha, quando eu era no mundo, eu sabia dessas coisas todas, mas como eu não sou mais do mundo, eu não sei. Mas diz que os boizinhos saíram numa carreira. Numa carreira, ninguém pegava os boizinhos. Você imagina, perto do cemitério, o cara vira e diz: quando eu era do mundo. Então já interpretou tudo diferente, né? A gente contorceu para descontrair. Mas é assim.
Aqui nós vamos falar um pouquinho dos inconvenientes da lembrança. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, travar o nosso limite. Ou uma coisa ou outra. Se nós fizermos uma regressão, que eu falei, se a gente soubesse do passado, a gente provavelmente ia ficar, às vezes, em muitos casos, muito humilhado. Ou, em outros casos, o nosso ego ia ser inflado, né? Só o nosso orgulho, principalmente se a gente tivesse sido Cleópatra, né? Mas se a gente tivesse sido Hitler, aí a gente ia realmente ficar bastante humilhado, né? E essa pergunta também está no livro dos Espíritos. Vocês veem a importância do livro dos Espíritos, né? Então, quem tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que seja, abra o livro dos Espíritos, estudem o livro dos Espíritos, porque ele responde a todas as perguntas que vão, através dos dias, através dos tempos, beneficiar a nossa vida, para que a gente leve uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida com mais respeito. Ele responde às perguntas de onde viemos, para onde vamos, o que somos, o que seremos. Ele responde a tudo. Por isso, a importância do livro dos Espíritos. Por esse motivo, a misericórdia divina concedeu-nos o que é necessário e suficiente para o sucesso da nova existência a cumprir. A voz da consciência e as tendências, que eu falei, extintivas. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto, como eu disse anteriormente. Algumas coisas a gente ainda, de relance, né, consegue lembrar. Ele só se dá na vida exterior de relação com o próprio interesse da humanidade. Por exemplo, se eu fui Einstein, só como exemplo, se eu fui Einstein numa outra reencarnação, eu como Einstein numa outra encarnação, eu trouxe muito benefício para a humanidade. Então, eu desencarnei, eu era Einstein, e eu encarnei em outra pessoa. Então, a misericórdia divina, Deus nos dá algum relance de mim como Einstein, que hoje estou reencarnado em outra pessoa, para que eu leve esse benefício para a humanidade. Aí, nesse caso, é permitido que se lembre de muitas coisas. Por exemplo, acho que vocês já viram na internet, outro dia um menininho de acho que 7 anos, 8 anos, tocando piano, nunca fez aula de piano, tocando piano, nem se imagina. Os próprios maestros ficaram admirados como esse menino toca piano. Tem uma explicação isso? Tem. Foi um grande pianista em vidas passadas. Então, ele vem tocar piano dessa maneira, aos 8 anos de idade, como ser encarnado, mas como espírito, tem muito mais do que isso. Ele vem tocar piano dessa maneira, para que ele possa, através da música, levar alegria para as pessoas, levar essa admiração que a gente tem por uma criança de 8 anos. Entende? Então, nesses casos, para o benefício da humanidade, se faz lembrar realmente. O próprio interesse da humanidade, mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade, tanto na erraticidade. Erraticidade, para quem não sabe, é quando nós saímos daqui e o nosso espírito vai para um lugar de depuração, para um lugar onde a gente possa realmente se situar e onde a gente possa, na medida do possível, tentar crescer e progredir. Porque nós chegamos lá do outro lado exatamente como saímos daqui. Não é porque nós desencarnamos que a gente chega lá e já, eu vou para o céu. Pode ter feito coisas super boas aqui, mas não é bem assim. Tem um período de, vamos dizer assim, se fala popularmente, um período de quarentena, para que esse espírito realmente possa se situar. Né? Por isso que às vezes não é permitido pela misericórdia divina
que esse irmão desencarnado venha nos trazer alguma mensagem, né? Tem um tempo dessa depuração que a gente fica lá nessa erraticidade. Tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação. Emancipação é no momento que o espírito se liberta, que o espírito vai se encarnar. O espírito se lembra perfeitamente, como eu disse antes. Aqui a gente não lembra, mas em espírito a gente se lembra. E essa lembrança me deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que deve ou do que não deve fazer. Está na Revista Espírita, 1863. Por isso devemos superar as montanhas dos nossos erros e imperfeições, prosseguir no processo evolutivo com maior liberdade e a certeza de que se Deus lançou um véu sobre o passado, isso será mais conveniente e adequado, pois Deus é sabedoria universal. Então não devemos contestar os desígnios de Deus, porque Ele lança esse véu do esquecimento em nossas encarnações anteriores, então a gente não deve criticar isso, né? A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Quem nos já estudou ou já ouviu falar que Jesus diz assim: há muitas moradas na casa do meu pai. Esses estão alertas, dispersos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a gente que está aqui na Terra não pode ter a pretensão de achar que só nós somos os únicos habitantes do universo. Tem realmente mundos superiores, mundos que estão num estado de evolução melhor do que o nosso. Como tem também, às vezes, espíritos que às vezes reencarnam num mundo inferior ao qual ele desencarnou, para que realmente ele possa se depurar, ele possa melhorar. E Deus não condena nenhum espírito, por pior que seja, como se diz popularmente, ao fogo eterno. Não condena, de jeito nenhum. Nem Hitler pode ser condenado ao fogo eterno. Vai chegar um momento que ele vai reencarnar de outra maneira, para que ele possa trazer benefício para a humanidade. Provavelmente, eu não estou afirmando isso, gente. Estou dizendo que provavelmente ele talvez tenha reencarnado já, se reencarnou já, porque os anos de lá é diferente daqui, mas se reencarnou, provavelmente ele vai reencarnar, sabe aonde? Lá em Israel. Lá em Israel. Junto com quem? Com os judeus, que ele tanto perseguiu, para que ele possa realmente se reajustar perante os judeus. Não sei se na próxima, nessa encarnação, ou em outras, vai depender dele também do livre-arbítrio, porque ele pode às vezes voltar mais ou menos como o Hitler, um pouquinho melhorado, um pouquinho piorado, acho difícil, um pouquinho melhorado, como a gente vê hoje aí, tantos ditadores por aí, tantos países, vai saber se algum deles não é Hitler reencarnado, que reencarnou para ir lá para Israel e às vezes se corrigir tudo que ele fez, mas através do seu livre-arbítrio ele não fez isso, ele continuou cometendo. Então não é uma crítica, mas ele vai aos poucos, a gente acredita que crescer e melhorar, né? Então nenhum espírito é condenado definitivamente, né? Então vai para mundo superior. A prostração psíquica nos primeiros 7 anos de ter a instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que lhes reaviva a experiência. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura, na adolescência, é como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes. Isso significa o quê? Que a criança até os 7 anos de idade, entre os 7 e 9 anos de idade, ela está, podemos dizer assim, um pé aqui e outro lá. E quantas vezes que a gente
pega uma criancinha, por exemplo, de 3 anos, brincando com uma amiguinha imaginária. Vocês já ouviram falar isso? A criancinha fala: olha, mamãe, eu estou com fulano aqui. A mãe não está vendo, mas aquela criança está vendo. Por quê? Porque ela está ainda com o pé lá. Então, a criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela vai lembrar muito mais da vida passada do que nós lembramos. Isso, como eu falei, entre os 7 e 9 anos. Depois dessa idade, aí começa realmente a se apagar na mente da criança. No estado errante, antes da nova existência corpórea, no estado errante é o que eu falei para vocês agora há pouco da erraticidade. O espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o livre-arbítrio. Eu falei para vocês há pouco. Muitos seres que vão reencarnar, eles pedem para reencarnar de certa maneira para poder ele se corrigir, para ele poder crescer espiritualmente. Mas volta a insistir. Aí ele chega aqui através do seu livre-arbítrio, ele pediu para reencarnar para corrigir aquilo, mas nem sempre ele consegue corrigir aquilo. Né? E ele sente as dores e as coisas do que ele fez no passado, de alguma maneira. Né? Teve um senhor que tinha uma dor no braço, que era insuportável. Ele fazia exames, radiografia, fazia tudo, médicos, dezenas de médicos, ninguém descobriu o que ele tinha. E aí ele foi para o psicanalista, aí fizeram, através da hipnose, uma regressão, e descobriu-se que ele foi, uma encarnação passada, um capataz de engenho, aqueles capatazes de engenho que batiam nos escravos, né? Os escravos naquele estopro, né? Batia, né? Então esse é o motivo da dor no braço que ele tinha. Vocês veem como os resíduos, né? os resquícios do que a gente faz, fica carimbado no nosso perispírito. Então, pensemos nós que se nós fazermos algum tipo de maldade, que isso vai cair no esquecimento. Não vai cair no esquecimento, não. E não vamos também colocar Deus como um ser punitivo, não. Nós vamos ter que, de alguma maneira, resgatar essa maldade, essas coisas que nós fizemos. Pode mudar. Para frente, né? Por favor. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec assim descreveu sobre o esquecimento do passado. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Acabamos de falar isso. Não seria agradável para ele se reconhecer aquilo que falamos no início, né? Aí responde: nem sempre a recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram. Ou seja, provavelmente nos encontraremos espiritualmente lá e sabemos o que fomos. Pode passar, por favor. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Sempre é um novo ponto de partida. É o livro em branco que se falou anteriormente. Pouco importa o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção. Mais uma vez, entra aí, descobrir qual a má tendência ou as más tendências que nós temos. Sinais das vidas passadas. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou mal, em existências anteriores temos a intuição disso. Aquilo que eu falei, temos às vezes, nos intuem: o que será isso? Por que eu passei? Por que eu vi isso? Por que eu fiz aquilo? As nossas são uma lembrança do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Está no Livro dos Espíritos, na questão 393. Pode passar. Ora, a lembrança do passado jamais se perde. Muitas vezes os sinais do
passado transparecem sutilmente em nossos gestos, atos e palavras, em nossos relacionamentos. Por exemplo, a sogra. Tem muito resgate para fazer com a sogra, não tem? Eu sei que tem sogras maravilhosas, eu falei só para provocar sogras. Eu tinha uma sogra maravilhosa que já desencarnou, mas estou falando só para brincar. E a minha sogra tinha uma vantagem, ela não chamava esperança. Ela não chamava esperança. Porque se chamasse, ia ficar é a última que morre. Ela chama esperança, ela chamava Maria. Ela é uma bonita, né? Mãe de Jesus, né? Como que a gente sabe, só para dar uma recapitulada, de reencarnações passadas? Através de lugares, pessoas, sonhos importantes. Muitos sonhos que nós temos e às vezes nós não damos importância nenhuma, ele quer nos trazer às vezes uma mensagem, quer nos trazer um recado. Então, espiritualmente, se usa às vezes do sonho para que possa ser transmitido um recado para a gente. E muitas vezes, quando a gente perde um ente querido, a gente vai nos centros espíritas através de psicografia, nem sempre consegue, como eu falei antes. Mas às vezes é colocado através de um sonho. É permitido pela misericórdia divina, pelo plano espiritual, que esse ente querido a qual a gente queira receber algum recado, isso possa vir através de um sonho, né? Que a gente possa refletir nesse sonho, que a gente possa pensar nesses sonhos, né? Através de objetos, outras situações similares, circunstâncias físicas, emocionais, da primeira infância, ou mesmo como adulto. Pode passar, Romero, por favor. E aí, dessas recordações, por exemplo, da criança, pode se falar assim, uma recordação pode ser tão completa, você não somente ouve os barulhos, mas também sente o odor e o sabor do espinafre comido quando criança, ou do primeiro sorvete com creme de chantilly. E mesmo os sentimentos e pensamentos que voltam a aflorar, isso é reviver. O terceiro nível é lembrar-se do passado. Então você sente assim, do nada, sabe? Você entra num lugar, você sente certos odores, né? Certos cheiros, né? Então isso é para tentar reviver algumas lembranças que você possa ter. Pode passar, por favor. As questões que ficaram em aberto, os problemas não resolvidos no passado, mantêm-se presentes na consciência, embora latentes, aguardando novas resoluções. O que já foi superado, funde-se à personalidade. O que nós já superamos, através do crescimento espiritual, permitindo um caminhar mais liberto e sereno. O esquecimento do passado jamais será um obstáculo à melhoria do espírito, pelo contrário. É um benefício inestimável concedido à criatura humana. E após o desencarne, o espírito recobra a lembrança do passado. Vamos dizer que passaria num telão, né? Tudo que a gente queria ver. Para que possa tomar boas resoluções em relação às suas próprias e promissoras encarnações. Pode passar, por favor. Acabou? Tá. Olha, a gente tem que ter essa disciplina com o plano espiritual, porque o tempo que nós temos aqui é de 35, 40 minutos. Às vezes a gente precisa até dar uma corridinha, porque a gente poderia ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, Luiz, falando aqui disso aí, que mesmo assim o assunto seria totalmente preenchido, né? Mas cada vez que algum de nós vem à casa espírita e recebe esses ensinamentos através do plano espiritual, e eu estou aqui, graças a Deus, creio eu, intuído pela misericórdia divina também, para que eu possa passar de uma maneira simples, de uma maneira clara, objetiva para vocês, esses ensinamentos que Deus, que Jesus, que o nosso irmão maior Jesus quer nos dar, para que a gente realmente possa encarar as nossas vidas com mais tranquilidade e não pedir para que Deus nos tire
essa coisa dos desafios, né? Não falo nem de problemas, para que Deus não nos tire os desafios. Já falei isso aqui muitas vezes, vou continuar repetindo. Os desafios realmente são necessários, são importantes para que a gente possa crescer, possa melhorar. Porque todos nós que aqui estamos hoje, e mais alguns irmãozinhos já desencarnados que estão aqui do nosso lado, e não precisam ficar com medo de assombração de nada, porque eles não são assombração. Eles só estão desencarnados, estão aqui também aprendendo junto conosco, porque eles saíram daqui de um jeito e continuam também aprendendo. Então eles têm a liberdade espiritualmente de irem às casas espíritas para que eles possam realmente aprender e crescer. Então tenham todos a certeza que nessa enorme coxa de retalhos que é a nossa vida, hoje nós colocamos mais um pedacinho de pano nessa coxa de aprendizado, para que a gente possa, quando se deparar com situações, desafios, a gente poder crescer e melhorar. E não pedir para que Deus nos tire esses desafios, mas pedir para que Deus nos dê força, nos dê fé, nos dê esperança para que a gente possa enfrentar esses desafios. Porque se ninguém aqui hoje tivesse desafios, ou se quiserem chamar de problemas, ninguém estaria aqui hoje. Então todos nós que aqui estamos realmente para enfrentar esses desafios, combater esses desafios, vencer esses desafios. Porque é assim que se resume a verdadeira beleza da vida. E tenham todos a certeza que nós vamos continuar, às vezes, reclamando de muitas coisas, porque nós somos espiritualmente ainda crianças muito pequeninas, né? Espiritualmente falando. Então nós vamos ter, como disse Raul, ainda mais 10.000 anos, né? Nós vamos ter muitas reencarnações, né? Segundo uma pesquisa que eu li, né? Se a gente se comportar direitinho, fazendo as coisas tudo certinho, nós vamos ter aproximadamente 650 reencarnações. E a gente, às vezes, por saber que nós vamos ter tantas reencarnações, a gente se acomoda e fala, eu vou agora encher a cara hoje, não vou ter outra encarnação, na outra eu me recupero. Não, temos que aproveitar essa daqui, que Deus nos concedeu, que o plano espiritual nos concedeu, é a mais importante. Como a próxima vai ser também a mais importante. E o nosso anjo guardião, nós temos toda uma equipe nos ajudando, nos amparando. Acreditem nisso. Nós temos o nosso anjo guardião que caminha lado a lado da gente. Quando a gente sair de casa, veio com a gente, está aqui do nosso lado, nos amparando, nos protegendo ao atravessar a rua, ao passar embaixo de uma marquise. Deus está nos amparando, nos protegendo. Então, tem toda uma equipe do Dr. Bezerra de Menezes que nos acolhe nas nossas doenças, que Deus, que não precisa nem se falar, que está do nosso lado, de Jesus que nos ouve através das nossas preces. Então que a gente possa não desistir, mesmo quando nós vencermos os desafios, porque às vezes vencemos os desafios e falamos, eu não vou mais lá, porque não tem mais necessidade, eu já estou bem, eu já estou melhor. Não, é porque eu continuo. E o Espiritismo não está em nenhum momento preocupado em angariar milhares e milhares e milhares de adeptos. O Espiritismo está preocupado, sim, em alertar as almas. O Espiritismo está preocupado em não prometer milagres, porque o milagre está dentro de nós mesmos. O milagre não vem de fora para dentro, o milagre vem de dentro para fora. Então nós podemos fazer esse milagre na doença, no trabalho, na vida conjugal, na vida com os nossos filhos. Nós realmente podemos operar esses milagres. Então tenham todos a certeza que todos nós que aqui estamos, eu me incluo no meio, fomos enviados aqui pela misericórdia divina. E vamos sair daqui com certeza muito melhores. E domingo que vem, quando a gente vem de novo, a gente vai ouvir outro tema, outro tipo de palestra, e a gente vai colocar mais um pedacinho de pano na nossa coxa de retalhos. E quando a gente vê, a cama de nossas vidas, os nossos sonhos estarão completos. E aí realmente a gente pode dizer, eu comecei a ser feliz.
bom, gente? Que a mesma paz que conduziu todos até essa casa possa trazer de volta vocês aos seus lares, juntamente com seus entes queridos. E aquele que vocês às vezes têm alguma desavença, eu não sei, não me dou com esse menino, então abrace ele, diga, eu te amo. Não tenham vergonha de dizer isso, porque às vezes você tem aquele que é bonzinho, mas você tem o outro que na tua visão estreita é ruim, é chamado a ovelha. Não vou falar nem ovelha negra, porque senão eu vou preso. Pode falar ovelha negra. Então, que você acha que é uma ovelha desgarrada, então é esse que precisa do remédio. Porque aquele que é bonzinho não precisa do remédio. Quem precisa é esse. Então, que você possa, através do aprendizado, através do que você foi colocado nessa vida atual, você possa realmente crescer e progredir. E a família que está do teu lado, o colega de trabalho que está do teu lado, ele pode ser responsável pelo seu crescimento, pela sua melhora. Deus nos dá todo dia, todos os dias, a grande oportunidade de nós melhorarmos e de nós crescermos. Mas na maioria das vezes, a gente não faz isso. A gente cai que nem um patinho nas armadilhas da vida. Então que a gente possa observar as armadilhas que a vida nos coloca e superar elas. Tá bom? Que a mesma paz que conduziu todos até esta casa, possa estar de volta aos seus lares juntamente com vocês. Muita paz a todos. Graças a Deus.